Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim gravar aqui o terceiro capítulo do nosso devocional forte e o título é Nunca Só. Ó, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Aqui Deus já fala, né, que tentações, a gente pode sofrer várias tentações no nosso caminho, só que Deus nunca dá provação maior do que a gente pode suportar. E Ele mesmo dá uma escapatória pra gente, sabe? Então, muitas vezes a gente se manter firme e saber que tem uma saída para isso. Não sucumbir, né, às tentações. E se algo acontecer errado, voltar rapidinho para Jesus, porque é a vontade dele, né? Não que a gente fique se martirizando por algo que aconteceu, mas logo errou, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e voltar ao relacionamento com Deus, com Jesus, que essa é a vontade dele, não que a gente fique afastado dos caminhos dele. Ó, aí aqui ela começa assim, a autora: embora eu talvez jamais veja seu rosto ou tenha a honra de saber o seu nome, eu sei que você e eu não somos tão diferentes. Aqui ela fala, né, que tanto ela quanto outras mulheres, que nós muitas vezes passamos por muitas coisas parecidas. Muitas vezes a gente pensa que, nossa, por que isso acontece só comigo? Por que minha vida é tão difícil? Por que essas coisas acontecem só comigo? E não, aqui ela diz que nós podemos ter vidas diferentes, né? Mas não somos tão diferentes assim. E que no curso da vida nós enfrentaremos muitos desafios iguais. É verdade. Às vezes você pensa que o meu problema é maior, mas não, tem pessoas vivendo muitas vezes os mesmos problemas, várias pessoas as mesmas coisas e às vezes piores, um pouco menores, mas sempre muitos desafios muito parecidos para as pessoas. Ó, não estamos sozinhas em nossas provações ou vitórias, mas Satanás, o inimigo de nossa alma, adora isolar e acusar cada uma de nós como se estivéssemos. Ele sussurra mentiras. Você é a única que luta com isso. Ninguém mais é tão ruim quanto você. Então, acontece alguma coisa, você fala, nossa, por que aconteceu isso comigo? Isso só acontece comigo. Não é verdade. Acontece com praticamente todo mundo. Muitas vezes várias pessoas têm mesmas histórias, mesmas dores, mas a gente tem o costume de sempre achar que, nossa, a minha vida é a pior. Por que eu faço isso? Nossa, eu sou péssima, e fica se autodestruindo, sabe? Falando coisas para si mesma que não é legal e que a gente tem que olhar com mais cuidado para nossa vida, com mais carinho, com mais atenção e saber que assim como você passa por provações, muitas pessoas passam às vezes pelas mesmas provações, problemas no casamento, problemas de relacionamento com os filhos, problemas financeiros. Eu não sei qual problema está passando hoje, mas pode ter certeza que outras milhares, milhões de pessoas têm o mesmo problema que a gente, tá? Então, aqui ela diz, ó, Deus não tem favoritismo quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Ele recebe todo aquele que vem até ele com o coração humilde e obediente. E isso não é válido para os arrogantes e para aqueles cheios de justiça própria que imaginam saber de tudo. Então Deus nos dá um escape, mas quando a gente tem o coração humilde, pede ajuda para Ele. E não querer saber de tudo, querer fazer tudo com as próprias mãos. Porque Deus é Ele quem nos ajuda, quem nos consola, quem nos mantém de pé. Quando a gente se agarra a Deus, nas diversas situações, provações que a gente passa, tudo fica mais leve, muito mais fácil de resolver. E aqui, ó, isso não é válido para os arrogantes, para aqueles cheios de justiça própria, né? Que eu falei, imagino saber de tudo. Ele nos ouve melhor quando estamos cansadas e chegamos ao fim de tentar fazer por nossa conta. Sabe quando você acha que não tem mais jeito nenhum? Que você fala, não tem jeito mesmo, minha vida vai continuar assim mesmo, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. É nessa hora que Deus vai te surpreender. Porque é quando a gente se rende, sabe? Parece que Deus fala assim, nossa, você luta tanto, resiste tanto e nada acontece. Mas quando você parece que tá tão cansada, sabe? Assim, tão
estressada, não quer mais saber, e fala assim, não tem mais jeito, minha vida não tem mais jeito, tá tudo errado, é só comigo mesmo. Quando você tá exausta, aí parece que essa Deus vem com o poder dele, com a força dele e nos resgata, sabe? Então, eu mesma já passei por isso, de ter situações que eu falo, não, e lutei, falo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nada dá certo. Aí quando você vê e fala, eu mesma cansei, não vai ter mais jeito, aí as coisas começaram a andar, sabe? E é isso que Deus quer, que a gente confie para que Ele possa nos ajudar. E aqui, ó, Deus levanta os cansados e quebrantados e convida-os. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus para que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Isso eu li também em Provérbios, eu não lembro qual capítulo agora, mas fala que a sabedoria é algo que Deus nos dá quando você pede. Então, eu sempre peço, nossa, eu sempre peço sabedoria, meu Deus, me dá sabedoria, porque conhecimento a gente pode ter muito, né? Ainda mais hoje com a internet, com tanto de informação que a gente é bombardeado ao tempo inteiro, nosso cérebro não consegue nem absorver o tanto de informação, mas a sabedoria é você fazer algo de bom com todo o conhecimento que chega até você. Então, a sabedoria pôr em prática é extrair o melhor do conhecimento e colocar as coisas em prática, né? E fazer acontecer. Então, eu sempre peço sabedoria a Deus e você também peça sabedoria a Deus, porque aqui fala, quem pede sabedoria, Deus dá livremente para aqueles que pedem. E aqui, ó, há um número imenso de mulheres preciosas que se sentem sozinhas e isoladas. É verdade, muitas vezes eu mesma me vi sozinha, só eu isolada, mas eu sempre tô procurando mais agora, sabe? Tá mais conectada, conversar com mais pessoas, porque é isso que Deus quer, que a gente tenha relacionamento, né? E muitas vezes sozinha você fica acuada, fala, nossa, nada acontece, eu fico aqui, às vezes você fica tristinha, mas não, sai desse lugar, ora a Deus bastante, porque você é filha, né? E como um pai amoroso, ele vai estar te guiando, falando os passos que você tem que seguir, e fique firme com sua família, com seus filhos, né? Se você tiver, se você for casada, na tua família. Aí, se você não for, com os teus parentes, com os teus amigos, né, amigas, fica firme e não fica assim isolada, sozinha, porque quando a gente fica sozinha é mais fácil pensar besteira, né, cair. Então, a gente tem que se manter em pé e sempre orando, lendo, estando com as pessoas, se conectando, isso é o melhor. E aqui, ó, está na hora de percebermos que assim como estamos unidas em nossas lutas, podemos estar unidas em nossa força. Porque aqui a autora diz no sentido, né, muitas vezes nós temos lutas muito parecidas. Então, se nós temos problemas muito parecidos, podemos também resolver isso se a gente estiver unidas em força, né? Talvez você tenha sentido-se isolada e acuada, e isso é mentira, você não está sozinha. Aqui a autora enfatiza isso, ó, porque o Senhor é o seu redentor e não o seu acusador. Então, muitas vezes, se você faz alguma coisa que você pensa, desagradei a Deus, pode ter desagradado mesmo, mas o que você tem que fazer? Em vez de pensar que Deus tá muito bravo e não quer mais saber de você, que te abandonou, que Deus não olha mais para você, para sua história, não. O que você faz? Volta rapidinho para Ele, sabe? Porque Deus não é o nosso acusador, Jesus não quer nos acusar, Ele nos quer perto dele. Então, o que é o melhor que a gente tem que fazer? É ser humilde mesmo, reconhecer nosso erro, pedir perdão e voltar rapidinho para os braços do Pai, porque é onde a gente vai estar segura, né? E se isolando cada vez mais e pensando, não, Deus não quer mais saber de mim, eu só faço tudo errado. Esse tipo de pensamento vai deixar você cada vez mais triste e mais isolado, e não é isso que Deus quer pra gente. E aqui, ó,
Essa é uma das muitas razões pelas quais a comunidade é tão importante, é verdade. Quando nos conectamos com outras pessoas que já passaram pela luta em que atualmente estamos, somos encorajadas a ter fé. Isso é muito verdade, porque quando você ouve outras pessoas, testemunhos de outras pessoas, ou pessoas por perto de você que já enfrentaram coisas parecidas que você está enfrentando hoje e elas conseguiram sair disso, sabe? Então você fica mais forte, fica mais corajosa e com a certeza que isso é só uma fase e que as coisas vão melhorar, né? Não ficar isolada, ficar pensando, remoendo aquele problema sem procurar um escape, uma saída, e você tem que sair desse lugar. Ó, nós saímos com fé e ousamos crer que assim como foi fiel para com elas, assim como Deus foi fiel para essas mulheres que saíram desses problemas, Deus será fiel com você também. Deus será fiel para conosco. Permita-me assegurá-la. Aí aqui ela fala aqui no final, ó, Deus não está zangado com você. Deus não é um Deus acusador, um pai nervoso. E muitas vezes você, na sua infância, você não teve esse carinho, esse amor. Às vezes teve pais muito rígidos. E muitas pessoas costumam, né, e isso é normal, associar a figura de Deus Pai com Deus terreno. E infelizmente, às vezes, você pode ter um pai que não tenha sido amoroso, ou que tenha sido ausente, ou um pai muito rigoroso, às vezes até violento. E aí você tem aquele impedimento, sabe? De se aproximar do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Deus Celestial. Então saiba que Deus, Ele é um Deus amoroso, um Pai amoroso, que quer você bem, que quer que é bondoso com você, que é carinhoso, que é amoroso. Então você pode se apoiar nele. Ó, ele não é seu acusador, ele não está, ele não quer você sozinha e ele está mais do que disposto a te ajudar. Então confie nisso porque ele quer te ajudar, tá? Você peça a Deus e que ele vai trazer solução para você. E aqui ela fala, ó, Pai, eu te louvo por não estar sozinha, nem ser acusada por ti. Obrigado por me receberes em tua presença curativa. À medida que eu for curada, compartilharei minha jornada, a fim de que outros sejam encorajados também. Você vê como é importante quando a gente passa por os processos dolorosos da nossa vida e nós compartilhamos. Nossa, Deus me tirou desse lugar. Hoje eu sou uma mulher completamente diferente. Eu era assim, agora eu faço desse outro jeito. Deus me resgatou. Como é importante a gente dar o testemunho, falar de onde a gente saiu, o que Deus fez por nós, não é verdade? E eu espero que você também possa passar por tudo isso, se você estiver passando por momentos muito difíceis, que Deus te ajude, que você converse com Ele, busque apoio na palavra dEle, ore bastante, escuta a palavra de Deus, porque a nossa fé vem por ouvir a palavra, né? E que aí, a partir disso, você sendo transformada, você possa vir a compartilhar com outras mulheres também do lugar de onde você saiu e para onde você foi, tá bom? E aqui, ó, o final é assim, ó, porque não estou sozinha, meu Senhor é meu Redentor, não meu acusador. Então, acho que ficou mais forte aqui nesse ensinamento de hoje, né? É que Deus, ele não é o nosso acusador, ele não é um carrasco. Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus misericordioso e a graça dele nos basta. A graça de Deus Pai nos basta, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também gostam de ouvir esse tipo de mensagem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!